Fala pessoal, cara, nesse vídeo a gente vai falar sobre o, o nacionalismo e o orgulho, tá? E eu vou dar exemplos práticos de como isso é prejudicial. Ser uma pessoa muito nacionalista e ser uma pessoa muito orgulhosa em relação ao seu país ou qualquer coisa em geral, tá? Quando se trata de guerra, principalmente. Quando a gente viu aí recentemente um japonês, um atacante japonês, em que perguntaram para ele o que ele achava da opinião aí, da seleção brasileira, e ele falou, né, com base no que ele acha que a seleção brasileira não é mais a mesma coisa do que antigamente. E, e aí, isso gerou vários comentários totalmente para um lado pessoal, Botafé. Ele falou a opinião dele, esportiva dele, do que ele acha do time do Brasil. Se isso é uma opinião que nos agrada ou não, não importa, é a opinião dele. Não, ele não falou isso para atacar o time do Brasil, é o que ele acha. E de fato tem verdade no que ele está falando. O time do Brasil, obviamente, não é o mesmo, né? E se ele tiver errado, não importa, né? Na verdade, não tem como ele ser errado, porque o time do Brasil não é o mesmo, né? Ele hoje em dia pode até ser melhor em questão de habilidade, mas não é o mesmo, tá? A opinião dele não tem como estar errada, né? Mas ele quis dizer em questão técnica, eu imagino, e isso pode ter ofendido muitas pessoas, mas ainda assim não deixa de ser uma opinião cuja intenção não era uma ofensa, tá? Aí a gente vê alguns comentários de alguns brasileiros ao, né, ao responder, ao ver o que o atacante falou. Fica com essa boca fechada igual os olhos. Porque com o nosso Brasil ninguém mexe. Vai tomar 3 gols pelos cornos que vai abrir esses olhos rapidinho. Olha isso, onde as pessoas vão levando, né? Justamente por o cara ter falado uma opinião, né? É, E aí teve uma parte que ele falou assim, cara, do Brasil eu conheço poucas pessoas, só o Vinícius Júnior e o Neymar. Aí muita galera se irritou com isso. Aí, aí o cara falou, deixa eu achar aqui o comentário. O que sabemos sobre o Japão é apenas Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, né, essas bombas que fuderam o Brasil, né? Fuderam o Japão. Olha para onde isso vai levando a conversa para um comentário esportivo. Olha o nível de apelação, de maturidade de uma pessoa que é nacionalista, orgulhosa. Olha onde ele vai levando, né? Outro, o Japão não tem nem pinto, quem dirá uma Copa. Vocês são uma vergonha até no tamanho do órgão masculino. Vocês são minúsculos, direto do Brasil. Olha isso, onde os caras vão xingando, né, velho? É impressionante. E por que que isso vai acontecendo? Tem vários outros comentários aqui, né? Vários outros comentários que eu não vou ficar falando, porque são muitos comentários, eu não selecionei aqui, mas com certeza todos eles criticando de um jeito exageradamente, de um jeito que não tem nada a ver com a intenção do que o atacante falou, né? E aí a gente consegue ver esse tipo de comportamento, né? O que, na minha opinião, é muito triste ver pessoas fazendo esse tipo de comentários, por mais que às vezes pode ser engraçado, o que não deveria ser engraçado, né? Mas é engraçado, é totalmente errado, né? Esse tipo de comentário quando a gente fala de uma consciência global, né? De um ser humano mais evoluído. Porque esse tipo de comportamento é que permite com que tenha guerras, entendeu? Quando as pessoas falam sobre algo que elas têm orgulho, que elas defendem, como por exemplo um time, por mais se o que a pessoa está falando é certo,
ou não tenha uma intenção de te diminuir, mas sim realmente falar o que ela acha, essas pessoas elas se sentem diminuídas, elas se sentem reprimidas e logo elas sentem o desejo de atacar o outro por causa disso, né? E esse ataque que é o errado, porque o comentário do japonês lá não foi um ataque ao Brasil. Agora, os nossos comentários foi um ataque. Os nossos não. Nossa, porra nenhuma. Porque eu não concordo com o que eles falaram. Eu sou brasileiro, mas os brasileiros que comentaram não me representam. Entendeu? Não quero que eu seja punido por uma coisa, eu seja responsabilizado por um ato de um brasileiro simplesmente que eu sou brasileiro, né? A mesma coisa no Lula querer atacar um país e começar uma guerra e as pessoas de outro país achar que eu tô junto nessa simplesmente que eu sou brasileiro. Outro problema que a gente tem, né? Aí a gente acha que a Rússia contra a porra da Ucrânia, agora todos os russos lá tem uma fica de ranço. Os russos não, todos os ucranianos ficam de ranço com o russo. Porra, às vezes o russo não tem nada a ver com essa guerra, o cara não quer, nem queria, nem concorda com essa guerra. Mas a porra do Putin, né, lá que fez. E aí ele tem que. E aí ele não tem que se responsabilizar pelo que o Putin fez, não. Eu não tenho que, a gente não tem que se responsabilizar pelo que o, o Lula faz, não, o Botafé. Então, acontece muito isso, né? A gente generaliza um povo simplesmente pela atitude de uma pessoa desse povo, né? Então, sabe muito bem que eu não concordo com esse tipo de atitude, né? E esse tipo de atitude é isso, é uma atitude de defesa de atrito onde não tem atrito, de violência onde não tem violência. E esse tipo de atitude que permite com que tenha guerras hoje em dia, né? Esse orgulho, esse nacionalismo. Claro que não é só isso quando a gente se fala de guerra, mas isso cria um ambiente hostil para que possa haver houver possibilidade de guerra, sacou? Então é muito triste aí a gente ver esse tipo de situação acontecendo, né? Isso diz muito sobre o ego do ser humano, sobre a consciência da pessoa. E saiba que quanto mais nacionalista, mais orgulhoso você for, mais violência você pode trazer para esse mundo. Mais cego você é quando se trata de ofensa, de agressão, né? É igual. É isso, velho. No time de clube, né? A gente vê muito isso, né? Galo, Cruzeiro. Falar só Galo, Cruzeiro, que é o que eu conheço, né, velho? Porra, a maioria das músicas é um xingando o outro time, Botafé. Não é nem sobre o time, é xingando o outro. Por quê? Porque quando a gente tem essa coisa do orgulho e do ego, a gente quer xingar o outro, a gente quer reprimir o outro. A gente está o tempo todo hostil, Botafé. É como se fosse um, uma mãe urso, o tempo todo preparada para atacar qualquer tipo de atitude que possa parecer uma ameaça, entendeu? É igual a pessoa que defende ali o país dela de forma extrema, exagerada, sem lógica, com esse orgulho, esse nacionalismo inflado, entendeu? Então, cara, quanto menos nacionalista nesse tipo de quesito, né? Porque a gente não tem que olhar, tipo, claro, a gente quer o desenvolvimento do nosso país, a gente quer, né, que as coisas estejam boas aqui, mas, tipo, não é foda-se o outro país, é tipo, a gente quer que a humanidade, no final, né, se desenvolva, a humanidade evolua, né? Então, no final, nós não podemos deixar de valorizar, deixar de menosprezar o outro, né? Não, a gente não pode menosprezar o outro simplesmente porque ele não nasce no nosso país. Cara, países são divisões imaginárias, né, que são traçadas.
e nomes que a gente criou para representar um povo que habita aquela região. Mas o povo é o que importa também, né? E o povo, nós somos todos seres humanos. Então, por causa de que uma pessoa nasceu numa região, ela é ser humano, você bota fé, vai dar menos valor a ela, vai atacar ela por causa disso. Calma, né? A gente tem que olhar com um olhar mais limpo quando se trata desses julgamentos inflados do orgulho, do ego, do nacionalismo, né? Do clubismo. Tudo isso é muito perigoso, né? As pessoas, elas meio que elas põem as pessoas em risco, às vezes o país inteiro em risco, né? Quando a gente se fala de um presidente que age por esse tipo de ego, de orgulho, para poder justificar os ataques. Cara, isso pode colocar um país todo em risco. Pô. Você pode estar em uma guerra que não é sua, né? Por causa do que um cara falou por uma questão de ego, de orgulho ali, do seu presidente. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento. É um comportamento baixo, um comportamento ruim, inferior, por assim dizer. Beleza? Bom, é isso aí o vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que eu queria dizer. É isso aí, valeu!